Saúdes, irmãos, com a paz do Senhor, nesta tarde. Comecei a pisar estes palcos e o púlpito muito novo, com 16 anos. Habituei-me a ficar calminho. Foi primeiro através da música, do coral, de cooperador e tanta coisa. E para mim subir a um lugar destes é a coisa mais normal desta vida. Mas não sei porquê, não sei o que é que os irmãos têm aqui em Portimão. Eu acho que o irmão que veio aqui ler o poema, ele tem razão, eu também estou nervoso aqui em cima. Eu acho que não é problema nosso, deve ser aqui o palco ou qualquer coisa. É bom estar aqui, é uma honra e é um privilégio. Quando o pastor Samuel me ligou a convidar para estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus, naturalmente que nós oramos e pedimos ao Senhor para colocar a palavra certa, não é? Palavra que o Espírito Santo quer transmitir e que não quero que seja a minha palavra, mas tem que ser alguma coisa que venha do Senhor e que nos possa motivar, que nos possa abençoar, não é? Primeira vez que eu vim a Portimão foi em 1973. Por aí já os irmãos podem ver. Foi quando eu aceitei Jesus, precisamente. No ano que eu aceitei Jesus, eu vim a Portimão assistir ao congresso, juntamente com jovens da igreja onde eu estava frequentando. Viemos assistir ao Congresso Juvenil, na Assembleia de Deus. Foi o meu primeiro Congresso Juvenil e foi aqui precisamente na cidade de Portimão. Então, meus amados, não sei se isto se é o primeiro amor, se o que é. Nunca imaginei voltar a Portimão numa altura destas, mas também é verdade que nós, quando nos reformamos, é para ficar quietinhos, não é? E tranquilos. Os irmãos não dizem um amém, mas isto é o culto dos séniores, não é? Pelo menos os irmãos que estão comigo, os irmãos mais velhos. Não, eu creio que nós nunca ficamos arrumados, nem não há idade para poder dizer aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. E até que o Senhor nos venha buscar, eu quero compartilhar, quero estar pronto, disponível, para poder compartilhar com os irmãos isso mesmo. Meus amados, nós vivemos tempos difíceis, que tempos são estes que nós estamos a viver? Eu agora, talvez por força das circunstâncias, já penso muito. Vejo as notícias, acompanho as notícias e tudo aquilo que se está a passar no mundo e eu penso, que tempos são estes que nós estamos a viver? Nunca houve tanta confusão. O relógio anda depressa demais. Uma coisa que acontece agora, todo o mundo sabe, já está a ser divulgado com uma rapidez como nunca aconteceu. E eu tenho pensado que estes dias são dias especiais. Porque nós não podemos pensar nestes dias apenas como diz a palavra de Deus, os últimos dias serão difíceis, trabalhosos, onde haverá muita coisa má a acontecer. Mas eu creio, e esse é o meu sentimento que eu quero compartilhar com os irmãos nesta tarde, eu creio que este tempo não é apenas de dificuldades. Este tempo não é apenas de aflição, mas este tempo é uma porta aberta, uma janela aberta para que o avivamento do Senhor possa vir até nós, para que nós possamos desfrutar desse avivamento, para que nós possamos andar um pouco mais, para que o Senhor nos possa usar de uma maneira maravilhosa, para que nós possamos ver a operação do Espírito Santo, como quando eu me converti e que, irmãos, eu converti-me no meio de um avivamento no nosso país. Quando eu me converti havia um avivamento que estava a acontecer no nosso país. Ser batizado com o Espírito Santo não era só nos cultos de oração, era também nos cultos públicos. Ser curado era a coisa mais normal e natural nas igrejas. Estas coisas nós crescemos e habituámos-nos a viver com elas. Os possessos eram libertos. Irmãos, e eu pergunto ao Senhor, Senhor, o que é que se está a passar? Que tempo é este?
Usa-nos para a tua glória. Então eu pensei numa palavra que nós encontramos em Isaías, no capítulo 33. E eu procurei tirar aqui alguns pensamentos apenas para deixar com os irmãos. Isaías 33, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 33, 6. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Numa outra tradução do livro, diz: e fará com que o seu povo viva em segurança, dando-lhe salvação completa, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem. Amém. Meus amados irmãos, esta profecia de Isaías, que aconteceu mais ou menos no ano 713 a.C., foi uma profecia que tinha a ver com o povo de Judá, mas foi uma profecia que tinha a ver também com a Assíria. Então o rei Ezequias, ele fez um acordo, ele fez uma aliança com Senaqueribe, o rei da Assíria, para que ele não invadisse, portanto, a Jerusalém. E esse acordo foi selado. E Ezequias, ele pagou ou roubou, por outras palavras, todo o ouro que havia no templo e entregou nas mãos de Senaqueribe como pagamento para essa aliança, para que ele não invadisse Jerusalém. Só que aquilo que acontece é que meses ele não foi fiel a esse acordo, Senaqueribe, e meses depois ele estava precisamente a cercar Jerusalém. Então esta profecia surge precisamente por causa desse tipo de situação. Mas no meio desta situação, se os irmãos, o capítulo 33 começa com um ai. E geralmente estes ais têm uma implicação espiritual para o anticristo, para o inimigo das nossas almas. E aqui realmente é essa uma figura daquilo que irá acontecer no nosso mundo. Que tempo é este que nós estamos a viver? Muitas vezes, irmãos, perguntam: será que não estamos já na grande tribulação? Oh, meus amados, preparemos os nossos corações para nos encontrarmos com o Senhor. Temos que estar preparados. Na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, existem várias expressões para tempo do Senhor ou tempos do Senhor. E aquilo que eu quero deixar com os irmãos rapidamente é precisamente os tempos do Senhor. Falar sobre os tempos do Senhor. E de que maneira é que nós nos encaixamos nos tempos do Senhor. E na vontade do Senhor. E naquilo que o Senhor tem para a sua igreja e para cada um de nós. Mesmo para nós, os mais idosos, mesmo para nós que estamos numa faixa etária da vida, que é a chamada idade do condor, não é? Estamos nessa fase, mas de que maneira é que nós nos encaixamos nestes tempos do Senhor? Então, no Velho Testamento, neste caso no hebraico bíblico, há uma expressão que é iteca, e esta expressão significa tempo estabelecido por Deus para estabilidade, mas também para juízo e para bênção. A palavra equivalente no grego do Novo Testamento é uma palavra talvez mais conhecida, que é a palavra kairos. E esta palavra refere-se, ou esta expressão, refere-se aos tempos de Deus e está relacionado com o tempo ou com o momento certo de Deus agir e de cumprir a sua vontade. É exatamente isso que nós encontramos logo no início do Evangelho de Marcos, quando Jesus inicia o seu ministério. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15, diz o seguinte: e dizendo, o tempo está cumprido, tempo é kairos, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele usa esta mesma expressão,
Kairos, para falar sobre a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para dar a sua vida por nós, lá na cruz do Calvário. Nós estamos a viver este tempo. Mas quando nós chegamos ao livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos várias expressões maravilhosas que têm a ver com aquilo que acontece nos tempos do Senhor. E lá em Atos 3:19 diz que os tempos do Senhor são tempos de refrigério. Em Atos 3:21 diz que os tempos do Senhor são tempos de restauração. Mas em Atos 14:17, lá no testemunho de Paulo e Barnabé em Listra, diz que os tempos do Senhor são tempos frutíferos. E quando eu olho para estas expressões, eu tenho que orar ao Senhor e dizer: Senhor, nós precisamos destes tempos frutíferos, nós precisamos de restauração, nós precisamos de refrigério. Quando há tanta frieza, quando há tanta indiferença, quando há tantos problemas, tantas lutas, tantas provas. O irmão sabe qual é o melhor tempo que tem o pastor, que tem o obreiro? É quando ele chega ao dia em que se reforma. Quando o pastor diz: pronto, agora reformei-me, agora já não tenho mais problemas. Não tenho de uma maneira, mas temos de outra. Porque nós não conseguimos fechar aqui a caixinha que está cá em cima. Nós não conseguimos. Nós acompanhamos, ainda que à distância, os problemas dos irmãos que pastoreamos, que servimos. Ainda que não estando em contacto com eles, nós oramos pelos irmãos que estão doentes, pela igreja do Senhor, pelos colegas obreiros, por aqueles que estão servindo ao Senhor. Então nós nos preocupamos. E isto é importante, nós preocuparmos-nos, porque quando nós não nos preocuparmos, então alguma coisa está a falhar. A igreja de Éfeso foi assim que começou. Tiveram os melhores pastores. Eles serviam de uma maneira tremenda, era uma igreja dinâmica. Mas quando chegamos ao livro do Apocalipse, naqueles tempos tão difíceis, o Senhor Jesus disse à igreja: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nós não podemos deixar o primeiro amor. Nós não podemos deixar o amor de Cristo. Os tempos do Senhor são tempos de estabilidade. Os irmãos concordam comigo ou não? É o que diz lá. Verso 6. Haverá estabilidade nos teus tempos. Estabilidade. Estabilidade significa segurança, firmeza, equilíbrio. E do ponto de vista espiritual nós precisamos de segurança, precisamos de equilíbrio, precisamos de firmeza na nossa vida. As lutas e tribulações são diárias e constantes. Por isso nós precisamos estar firmes no Senhor, tal como diz a palavra de Deus. Lá em Efésios diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, firmes no Senhor. Meus amados irmãos, aquilo que eu quero dizer nesta tarde é que nós precisamos de ficar firmes no Senhor. Não foi a igreja que morreu por mim na cruz, não foi nenhum colega pastor que morreu por mim na cruz, nem eu morri por vocês. Foi Jesus que deu a sua vida por nós lá na cruz, mostrando o seu amor por nós. Então eu tenho que estar grato a Ele. Eu estou grato, eternamente grato por aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Meus amados, Jesus fez milagres tremendos durante todos estes anos que nós servimos, pastoreando. Como o pastor Samuel já disse, nós estivemos nos Açores, São Miguel, depois fomos até a Zambuja, de Zambuja fomos a Cantanhede, de Cantanhede fomos a Tomar, e em Tomar foi o nosso último campo quando me reformei. E depois de Tomar ainda fomos na nossa casa que nós tínhamos em São Martinho do Porto, perto de Caldas da Rainha. Ali nós estivemos 4 anos servindo o Senhor também, dando o melhor que o Senhor nos ajudou, e dali viemos até aqui. E estamos gratos a Deus por estar aqui, irmãos. Ainda não consigo falar a língua algarvia,
Mas não se preocupe que eu também não consegui aprender a falar a língua açoriana. Lá em casa o único que fala a língua açoriana muito bem é o nosso André. Ele fala muito bem o açoriano. Eu não consegui, não sei se os meus colegas conseguiram. Mas aqui nós falamos todos a mesma língua. É a língua do céu. Amém. É a língua do Senhor. Que o Senhor nos ajude, meus amados. Nós precisamos que estes tempos sejam tempos de estabilidade. O que é que a palavra de Deus diz, tanto para os novos como para aqueles mais velhos? Qual é a profecia, qual é a promessa que nós temos da palavra de Deus para este tempo, para que seja um tempo de estabilidade? Lá no livro de Salmos, Salmo 92, versículo 12 a 15. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Interessante, não é? Palavra florescer, florescerá, florescerão, crescerá como o cedro no Líbano, darão frutos na velhice. Não são expressões que aparecem aqui só para parecer bem, só para enfeitar a jarra. Não, não, meus amados. É aquilo que o Espírito Santo tem feito na nossa vida e é aquilo que o Senhor quer que seja a nossa atitude, que seja a nossa vida, que seja o nosso viver, que seja a nossa maneira de ser. Nós precisamos de ser o bom cheiro de Cristo neste mundo em que nós vivemos. Irmãos, nós precisamos de contrariar aquilo que o mundo não pode dar. Ódio, orgulho. Nós temos o amor de Jesus. Nós temos humildade. Nós temos a bondade. Temos os frutos do Espírito Santo. E com isso mesmo nós podemos tocar a vida das pessoas. Eu lembro-me quando a minha mãe, ela partiu para o Senhor com um cancro nos ossos. Precisamente na altura que nós iniciámos o nosso ministério em Miranda do Corvo. Era um trabalho missionário. E nós tínhamos ido através do Departamento Nacional de Missões ao Conselho de Miranda do Corvo, um Conselho de Coimbra, para iniciar ali um trabalho evangelístico, um trabalho missionário. E precisamente naquela altura a minha mãe partiu para o Senhor. E foi um tempo tão difícil, tão complicado. E vêm todas as tentações e mais algumas. E eu recordo-me que naquela altura nós estávamos a dar doutrinas bíblicas na igreja, era uma série de estudos bíblicos, e naquela altura eu estava precisamente a falar acerca de cura divina. E a minha mãe tinha partido para o Senhor com aquele problema. E esta vozinha aqui dentro dizia assim: então olha lá, tu agora viraste hipócrita. Então olha lá, a tua mãe partiu doente, partiu com cancro e tu vais pregar sobre cura divina. E eu confesso aos irmãos que, humanamente falando, eu não tinha vontade nem para pregar sobre cura divina, nem coisíssima nenhuma. Não tinha forças. E não é caso para menos, não é? Mas nós oramos ao Senhor, irmãos. Em momentos como este, nós só temos uma saída. E a nossa saída é ir aos pés do Senhor. A nossa saída é orar ao Senhor. A nossa saída é entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Soluções eu já não tinha. E quando a vozinha veio outra vez, eu disse: vou, claro que vou. Vou pregar sobre cura divina, sim, vou acabar os estudos. E vou pregar sobre a cura divina, que era o estudo que vinha a seguir. E quando nós chegámos lá à igreja, havia uma irmã que tinha um braço engessado. E tinha partido o braço. E ainda não estava na altura de tirar o gesso, nem nada que se parecesse. No final do estudo bíblico, no final do culto, eu disse: irmãos, eu sinto no coração que nós devemos orar uns pelos outros. Orar pelos enfermos, porque estivemos a falar sobre cura divina. Orar para que o Senhor possa estender a sua mão, tocar os nossos corpos. Os irmãos acreditam. E os irmãos disseram: sim, amém, acreditamos. E quando eu fiz o convite, vieram irmãos à frente e eu fiquei curioso
será que a irmã do gesso no braço também vem à frente? E eu fiquei aflito, irmãos, porque a irmã, ela estava lá à frente para a oração. E agora? Mas nós orámos ao Senhor. Nós orámos ao Senhor porque era a única coisa que nós podíamos fazer, era orar ao Senhor. Mas sabe o que é que aconteceu no culto a seguir? No culto a seguir, a nossa irmã veio dar testemunho e veio dizer, quando nós estávamos orando, ela sentiu alguma coisa diferente no seu braço. E ela logo a seguir, no dia a seguir, ela foi mandar tirar o gesso e o seu braço estava bom. O Senhor tinha-a curado. Meus amados, estes são tempos. São os tempos do Senhor. Eu acredito que o Senhor quer usar a cada um dos seus filhos. Acredito que o Senhor quer usar a cada um de nós para marcarmos a diferença nestes tempos tão difíceis em que nós vivemos. Mas os tempos do Senhor, diz lá no verso 6, que também são tempos de abundância, de salvação e refrigério. Todas as promessas de salvação do Velho Testamento, elas se cumpriram em Cristo. Quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré, diz a palavra de Deus que ele pediu o livro do profeta Isaías e Jesus começa a ler aquela passagem que se refere acerca do seu ministério. O Espírito do Senhor é sobre mim. Lá em Isaías 61. E depois Jesus diz, hoje se cumpriu esta escritura de Isaías nos vossos olhos, nos vossos ouvidos. Hoje se cumpriu. Então, meus queridos irmãos, que o Senhor nos ajude, porque Jesus, Ele continua a salvar. Em tempos difíceis, Ele ainda pode perdoar, Ele ainda pode salvar, Ele ainda pode curar, Ele ainda pode batizar com o Espírito Santo, Ele ainda pode transformar corações. Amém. A cura e restauração espiritual é uma bênção para os nossos dias, mas sempre exige arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Lá em Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Este convite de Cristo não é apenas para a igreja morna ou morta espiritualmente, igreja de Laodiceia, mas é para todos aqueles que precisam de um milagre na sua vida, para todos aqueles que precisam de restauração, de renovação, de perdão, para todos aqueles que precisam de uma grande mudança e uma grande transformação na sua vida. Amém. Estes são os dias, estes são os tempos do Senhor. E para terminar, deixe-me lembrar um versículo também de Isaías, no capítulo 44 e versículo 3, que diz lá, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém. Os tempos do Senhor também são tempos do derramamento do Espírito Santo. Todas as bênçãos do Senhor acontecem por causa do seu amor para conosco, porque Ele nos ama. Quando nós estávamos servindo o Senhor nas igrejas, algumas das igrejas tinham um programa de rádio, como era o caso de São Miguel lá, e também Coimbra, Miranda do Corvo. Nós gravámos bastantes programas, bastantes mensagens para o programa de rádio. E havia uma mensagem, uma ilustração, eu usava muito as ilustrações para melhor compreensão da mensagem que nós queremos transmitir do Evangelho. E há uma ilustração que eu usava, que fala acerca de um pai, um senhor que ele manobrava o maquinismo, chamamos-lhe assim, que faz levantar e baixar a ponte do comboio. Todo aquele mecanismo, não é? Eu tinha um filhote com 6, 7 anos, que de vez em quando ia brincar para o pé do pai. E num belo dia ele foi lá brincar para o pé do pai, mas o pai distraiu-se, não reparou, e ele foi lá para junto onde estava aquele mecanismo todo que fazia baixar e levantar a ponte. E agora vinha lá o comboio. E o pai ficou com um grande dilema.
Não sabia o que é que ele havia de fazer. Porque se ele salvasse o filho, não acionando todo aquele mecanismo, o comboio ele ia se precipitar num grande precipício e provavelmente as pessoas iriam perecer e iriam morrer. Mas se ele acionasse aquele mecanismo, o seu filho iria morrer esmagado. E ele não sabia o que é que havia de fazer. O que é que nós faríamos, irmãos, se fosse connosco? O que é que nós faríamos? O que é que eu faria? Eu acho que nós não temos resposta, não é? Mas no último minuto, aquele pai era um pai crente. E no último minuto ele acionou o mecanismo. E à medida que ele ia acionando o mecanismo, os irmãos podem imaginar a dor do coração daquele pai. E claro, o seu filho morreu esmagado. Mas as pessoas foram salvas. Naquele comboio iam toxicodependentes. Naquele comboio iam alcoólico. Naquele comboio iam ladrões. Naquele comboio iam pessoas que não mereciam viver, provavelmente, do ponto de vista humano. Não mereciam que alguém morresse por elas. Mas era isso que nós éramos antes de aceitar Jesus. Éramos, se não éramos essas coisas, éramos outras, não é? E a verdade é que foi exatamente isso que o nosso bom Deus e Pai fez. Ele acionou o mecanismo do Calvário, irmãos. Ali onde Jesus foi esmagado, ali onde Ele deu a sua vida por nós. Sabe porquê? Porque Ele te ama. Porque Ele me ama. Ele me ama. Ele nos ama com um amor tão grande e tão maravilhoso. Ele acionou aquele mecanismo, o mecanismo do Calvário. E ainda hoje nós podemos ouvir as palavras de Jesus. Está consumado. Foi amor. Amém. Foi amor. Irmão, você não está aqui para fazer número. Nós não estamos aqui por outro motivo qualquer. Nós estamos aqui por amor. Amém. Estamos aqui porque Jesus nos amou. E estamos aqui porque ainda hoje Ele pode batizar com o Espírito Santo. Estamos aqui porque nós ainda hoje podemos ser cheios do Espírito Santo. Estamos aqui porque o Senhor quer derramar o seu Espírito sobre cada um de nós. Nós precisamos que o Senhor Jesus derrame do seu Espírito sobre a nossa vida, sobre os nossos corações. Que Ele venha incendiar, como diz aquele corinho. Então vem incendiar. Amém. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Amém. Jesus confirmou a profecia de Isaías e de Joel, quando falou sobre o derramamento do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Este poder, como diz aqui, não é o poder do homem, não é um poder qualquer, é dunamis, é o poder real, é o poder em ação, é o poder de Deus na nossa vida, na igreja, é o poder do Espírito Santo em atividade no meio do povo do Senhor, e nós precisamos, irmãos. Um dia Jesus virou-se para Pedro e disse-lhe: Pedro, eu tenho uma coisa, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Satanás pediu para vos cirandar como trigo. Talvez muitos jovens não sabem o que é isto, mas eu nasci no concelho de Abrantes, numa aldeia que fica a 10 km do Alentejo. E quando eu era pequenino, os meus pais iam trabalhar para o Alentejo, para as ceifas, para as searas, para tudo aquilo. E eu era pequenino e eu ainda me lembro todo aquele trabalho que era feito, não é? Com trigo, com milho, com todos os outros cereais, eu ainda me lembro. Então, quando eu leio este texto bíblico de Jesus dizer que o diabo quer cirandar os crentes, irmãos, eu sei o que é que Jesus está a querer dizer com isto. Mas depois a seguir Jesus disse: mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu acredito que o Senhor Jesus tem feito isso porque Ele é o sumo sacerdote da nossa salvação. Amém. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade,
poder estar na tua casa, poder estar na tua presença, poder compartilhar a tua palavra. Sim, Senhor, estes são os tempos do Senhor, em que tu queres trazer salvação, refrigério. Deus, tu queres trazer renovação, tu queres trazer o batismo com o Espírito Santo, cura a cada vida, a cada coração. Senhor, queres encher a tua igreja da tua presença, da presença do teu Espírito Santo. Deus, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por aquilo que tu já tens feito. Te agradecemos, Senhor, porque não tens tido em conta as nossas fraquezas, mas tu nos tens levantado quando nós caímos, Deus. Tens renovado a nossa fé, tens renovado a nossa saúde, e nós te agradecemos. Agradecemos-te pela tua igreja, agradecemos-te pelos jovens que estão a servir, Senhor. Usa a cada um nas tuas mãos, Deus, em cada departamento. Oramos também pelo lar Esperança, Senhor, pelos seus utentes, cada irmão, cada utente também, pela direção, Senhor, ajuda e abençoa a cada irmão. Deus amado, oramos pelos colaboradores também, ajuda e abençoa a todos aqueles que estão a ser uma bênção, Senhor. Deus querido, oramos pelo lar samaritano, Senhor, ajuda cada jovem, cada criança, Senhor. Deus, opera com a tua graça, Senhor. Deus querido, abençoa de uma maneira maravilhosa. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.